Fala pessoal, tudo certinho? Hoje estou aqui com meu querido amigo Ícaro Soares, que é profissional de educação física, mestre em metabolismo de desenvolvimento, especialista em fisiologia do exercício e prescrição do exercício. É um amigo desde 2006, servimos no quartel junto, fizemos muita corrida, muito exercício, muita coisa e ficou no DNA desse cara, esse instinto da educação física, da atividade física. Isso que é extremamente importante que a gente fala, né? Então hoje nós vamos falar sobre a graduação em educação física, se é fácil, é difícil, e também muitas outras coisas que a formação desse grande profissional e grande amigo aqui nos permite. Então, bem-vindo, obrigado aí por estar com a gente. Se puder chegar um pouquinho mais para cá, o enquadramento perfeito, certinho. Cara, primeiro que legal poder te ter mais perto aqui da nossa cidade. Prazer estar falando para vocês. Sou um ativista das práticas esportivas, então além da minha formação, eu sou ativista do valor das boas práticas. Eu acho que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor tendo práticas corporais, esportivas, sociais e culturais como um valor. Se as coisas são um valor para nós, a gente busca isso para a nossa vida. Então fica muito mais fácil de construir um mundo melhor se a gente gera valor naquilo que a gente acredita. Então eu tento fazer com que a prática corporal, a prática física, o esporte e tudo que ele traz, tanto para o ser físico quanto para o ser mental, biológico e social, eu tento gerar valor nas pessoas e passar isso adiante. E já introduzindo que a gente vai falar sobre a universidade, sobre aspectos biológicos do treinamento, eu trabalho com esporte de alto rendimento, trabalhei em 2 Olimpíadas, fui para as Olimpíadas de Paris, fui para as Olimpíadas do Rio. Abraçou o Usain Bolt? Tive com o Usain Bolt, tive com Phelps, Serena Williams, Simone Biles e mais alguns atletas. Mas eu lembro, Samuel, que no auge da pandemia fizemos uma live para falar sobre exercício físico e concentração para as pessoas, para o Enem, né? Para que os estudantes tivessem melhores resultados no Enem e a prática física estimulasse e acelerasse os processos de ensino-aprendizagem. E foi uma live que eu lembro que em um mesmo momento tiveram 800 pessoas ao mesmo tempo. Fantástico. Foi uma live fantástica. Sabe que eu até anotei isso aqui, isso que ele falou, né? Porque a gente fala muito, gurizada, independentemente se tu tá aqui assistindo porque tu quer fazer educação física ou tu é um curioso, tá? Cara, a atividade, nosso corpo evoluiu no movimento, cara. Se a gente pensar em 200, 300 mil anos que tem a nossa espécie, a gente não era sedentário, que hoje a gente fica 12 horas sentado numa cadeira, né? Nosso corpo não tá pronto para isso. E aí que vem todas aquelas doenças, né? Mas enfim, vamos entrar em todos esses detalhes. Primeiro, eu vou chamar muitas vezes de Soares, tá? Mas Soares, Ícaro... E eu vou chamar de Cunha. De Cunha, de barbaridade. Mas enfim, Soares, começa falando pra gente, a graduação em educação física é difícil, não é? Quantos anos para se formar? Depende de faculdade para faculdade? Então hoje a graduação de educação física está dividida em licenciatura e bacharel, mas primeiro passa por um processo de ABI, né? Que é uma fase inicial onde tá tudo englobado, as bases estão englobadas e a educação física finaliza em 4 anos. Se tu me perguntar, é um curso fácil ou difícil? Se a gente for comparar com alguns outros cursos, pode vir a ser fácil. Mas o que torna interessante o ensino universitário é que a individualização da busca deva ser contínua e complexa. Pode ser fácil, mas vai ser fácil se tu quiser que seja fácil e quiser que seja simples, né? Não é nem questão de fácil ou difícil. Pode ser profunda ou pode ser superficial. Eu acho que é mais por aí. Acho que é mais por aí. A educação física ela pode ser muito superficial e tu vai passar. Vai passar. Vocês vão passar, vocês vão terminar, vocês vão ter uma graduação e aí vocês vão entrar dentro de uma porcentagem brasileira de jovens que estão ali numa fase de 23, 24, 25 anos a 29 anos que tem uma graduação e não atuam na sua área. Ficaram 4 anos na universidade, mas essa universidade ela foi superficial, ela foi com pouca vivência
ela foi com pouca profundidade de conhecimento e de mercado de trabalho, e aí os jovens se formam sem saber como atuar na sua área, sem ter conhecimento profundo da sua área, e aí acabam sendo corretores de imóveis, sendo advogados depois, fazendo outros cursos, sendo trabalhando na loja da família, trabalhando no agro, a sua e formação. não exercendo a sua formação da educação física propriamente. E a gente vê hoje números de, mais de 70%. Então, não exercendo? Não exercendo a formação que se formou no Brasil. Então, quem vai buscar a profundidade e isso é para outros cursos também. Quem vai buscar a profundidade são vocês. Então, se eu puder já dar uma dica inicial, se aprofundem na vivência. Porque aí vocês vão experimentar o período da universidade, onde vocês vão ter a universidade, ela é ensino, extensão e pesquisa. Então, a gente entra na universidade para passar em prova, a gente perde todo o resto. A gente perde o entendimento de como absorver conhecimento através da ciência e da pesquisa, e a gente perde a extensão, sabe? E a extensão é o que faz com que tu aplique os ensinamentos científicos e ensinamentos universitários acadêmicos na prática e na comunidade, que é o mercado de trabalho depois. Então usem, e isso não estou falando de educação física, usem a vivência educacional que vocês têm na universidade para aplicação prática, porque aí vocês vão entrar no mercado de trabalho e vocês vão ver se é aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Antes do mercado de trabalho, que eu vou perguntar também. Soares, assim, na biologia o pessoal entra muito achando que vai lidar com bichinhos e natureza e comportamento animal e só mata, e a gente se depara com cálculo, com física, com estatística, esses troços todos que biólogo tem. A gente teve que dar flores para a professora lá, os caras compraram flores, os caras, quer dizer, toda a turma, para falar, pense em nós, não põe questões tão difíceis, porque a gente não é das exatas. Brincava assim, eu adoro exatas, né? Mas enfim. Era um trauma as primeiras cadeiras. E, cara, a realidade de uma graduação é muito diferente, muitas vezes, da expectativa que a gente tem dela. E eu quero saber, assim, a pessoa que entra na educação física acha que vai só jogar bola e basquete, futebol aos 4 anos ou não? E qual é a realidade, cara? Então, o pessoal entra a maioria entra na educação física por ter vindo de uma vivência prática na infância e na juventude de esporte e de atividades. Dificilmente a pessoa entra na faculdade de educação física sem ter apreço às práticas corporais. Então já entra porque fazia alguma coisa, né? Ou porque gosta de trabalhar com crianças e tal. E aí acha que muitos jovens acham que vão entrar na educação física e vão ser treinador da seleção brasileira, vão ser treinador de atletas, vão ser treinador de alto rendimento, vão trabalhar com futebol, tem muito sonho do futebol, então não consegui ser jogador, não consegui ser atleta, eu vou ser o treinador. E aí entra na educação física e vê que o Brasil é uma faculdade voltada para a licenciatura, para dar aula em colégio, onde a gente tem um ensino médio hoje cheio de defasagens, principalmente na educação física, que hoje não é mais uma obrigação do ensino médio, mas aí a gente tem um ensino fundamental e um ensino básico que também tem vários problemas de remuneração de professor, de toda uma questão cultural do programa educacional do Brasil. Então a licenciatura ela já vai ter essa demanda, e o esporte no Brasil ele é o esporte do fitness. O esporte no Brasil ele é voltado para a gente fazer fisiculturismo, estético e emagrecimento. Então, o Brasil é o país que mais consome fitness e processos de fisiculturismo do mundo, proporcionalmente. Os Estados Unidos, em números exatos, totais, é maior que o Brasil, mas é que os Estados Unidos consomem mais coisas esportivas. O Brasil consome o fisiculturismo e o Brasil pratica o fisiculturismo, inclusive com os nossos idosos, com as nossas crianças. Então a gente vai para a academia fazer treinamentos que vieram do Schwarzenegger, que vieram de formatações de treinos estéticos. E é isso que a gente faz. Então a gente entra na universidade e a gente vai fazer os nossos estágios, onde a gente aplica treinamentos voltados para estética e fisiculturismo, e aí a gente acaba perdendo o prazer, ou se afastando daquilo que a gente sonhava, sabe?
E aí tem uma linha de trabalho hoje no Brasil, tem uma linha de luta dentro do esporte nacional, que é para quebrar esse paradigma do fisiculturismo e mostrar para as pessoas que é possível a gente trabalhar com esporte, e esse é uma das minhas principais lutas, e isso me coloca dentro da Universidade Federal de Pelotas e dentro de várias universidades que eu já atuei, que é para mostrar o esporte tem uma lacuna de profissionais gigante. E aí eu falo para vocês que entram na Faculdade de Educação Física pensando em trabalhar com esporte. Hoje, dos 9 pilares que fazem uma sociedade ser uma potência esportiva, a maior defasagem brasileira é método e identificação de talentos e formação de corpo técnico. Não temos profissionais para trabalhar com esporte. A gente não tem. E tem mercado para isso? Tem muito mercado. Muito mercado. Só que a gente precisa entender que toda a nossa cultura brasileira não é feita para ensino do esporte. Ela é feita para ensino do treinamento físico de academia. Então a gente precisa buscar... Cara, quero trabalhar com esporte, quebra um pouco o paradigma daquilo que vem sendo culturalmente falado no Brasil e vai ver o que o mundo está falando. E aí também a gente está falando de universidade e de pessoas que vão fazer outros cursos. Eu sempre digo, pensem acima dos métodos e acima das formas que são ensinadas para vocês. Tentem ver de maneira mais complexa e ver as outras culturas para ver se aquilo faz sentido, porque aí a gente, na biologia, deve ter métodos biológicos de ensino, mas talvez seja uma cultura brasileira e talvez culturas de outros locais sejam também interessantes, e aí se a gente consegue ver de outras formas, a gente manipula esse conhecimento para aquilo que a gente quer utilizar e utilizar as ferramentas da melhor maneira possível. Então tem saída, porque eu me assustei de falar que 70% dos educadores profissionais de educação física, né, eles não trabalham na área. Muitos talvez porque eles realmente têm outra coisa para fazer, né, enfim, talvez seja mais rentável. Mas então esse 70% pode ser um índice bem menor se as pessoas dentro da graduação procurarem outras saídas, e não só o que tu disse, a questão do fisiculturismo, que é importante, né? É uma vertente, mas não só isso. Acho que essa é a mensagem. Né? Tá, deixa eu te perguntar assim, Soares. Bom, 4 anos, uma cadeira da educação física que tu achou difícil, assim, ou que tu não gostou, uma coisa que te lembra negativamente, tem alguma ou não? É difícil. Difícil é diferente de gostar, né? Mas eu acho que a cadeira mais assustadora da educação física é a fisiologia. Fisiologia básica e a fisiologia do exercício, que é diferente. Né? O nosso corpo ele trabalha de uma maneira biológica, estando em repouso, e ele trabalha de uma maneira biológica fisiológica, estando em atividade. Então, entender os processos fisiológicos, biológicos, químicos e todos os processos que o nosso corpo passa enquanto o nosso corpo está vivo e enquanto o nosso corpo está em movimento, é bem difícil. Aí tu vai entrar em ciclo de Krebs, vai entrar em bomba de sódio e potássio, ativação, por exemplo. Eu trabalho com esporte de alto rendimento, né? Então, para a gente conseguir fazer uma contração muscular, uma rosca direta, né, que é mais simples, o meu músculo precisa contrair. Ele contraindo, né, ele vai reduzir o tamanho dele e vai aproximar a face distal dele da face proximal, aproximando, fazendo uma flexão e fazendo uma extensão. Para isso acontecer, eu preciso ter uma ativação neural. Essa ativação neural ela vai vir através de várias funções que vão fazer a ativação da actina-miosina e vão fazer a contração muscular. Sinapse neuromuscular. Né? Então é um processo de sinapse. Hoje eu fiz um vídeo, inclusive, pro Instagram, ali, um storyzinho que eu dizia o treinamento para alta performance, primeiramente ele é neural. Ele é neural, ele é comportamental, ele é biológico, ele é físico, ele é químico, ele é respiratório, ele é biomecânico, por último ele é muscular. É a última coisa. Mas a primeira coisa é cerebral e é conexão de sinapse e conexão neural. Todo o nosso corpo parte
parte daí. Então, entender esse complexo mundo fisiológico e biomecânico é muito complicado, porque vai entrar em questões bem profundas da biologia e que a gente não está acostumado, porque a gente está acostumado a jogar futebol. Sim. Então, eu gosto bastante. Então, tu acha que essa de fisiologia, assim, essa parte aí é mais... Não ruim, mas é mais complicadinha. É a mais difícil. Eu acho que é a mais difícil. Legal. Aí tu falou uma coisa que me vem uma outra pergunta, né, cara? Tu treina alto desempenho, então o teu treinamento é voltado para atleta que compete. É isso aí. Então, aí vem uma pergunta que eu tenho uma ideia da resposta, mas eu queria saber a visão da educação física quanto a isso. Todas as pessoas têm a capacidade de ser Tu nasceu assim, se tiver um treinamento desde de bebezinho ali até a fase adulta, tu vai ser um atleta de alto desempenho ou depende muito da genética também, do formato do corpo e tal? O que vocês falam? Cara, depende. Quer ser atleta? Faça tudo o que precise para ser atleta, mas talvez você não vai ser. É por aí. Porque a gente precisa estar inserido em um contexto, estar no lugar certo, na hora certa, ter corpo para isso e treinar muito. A vida do atleta a gente costuma dizer que é VICA, né? Que é volátil, incerta, complexa e ambígua. Tá ralado. Tu precisa ter uma disponibilidade de treinamento, tu precisa se dispor a abdicar das tuas coisas. Por exemplo, eu treino atletas de alto rendimento que não podem tomar Neosaldina se tem dor, sabe? Porque é doping. Se tem, por exemplo, TDAH, o Vinvance é doping. Neosaldina, que é um remédio comum ali, de dor, não pode, remédio para dores não pode tomar, porque estão em processo de treinamento. Então, tu abdica de um monte de processos do dia a dia ali, porque tu tá num sistema de treinamento de altíssima performance. Tu abdica dos teus finais de semana, da tua família, tu viaja, né? Porque dependendo do atleta. Mas o que vai fazer tu ser atleta competitivo de alto rendimento, primeiro é o teu dom mecânico e específico. Então tem que ser bom. Tu quer jogar futebol, tem que ser bom no futebol. Não adianta tu ter o melhor físico do mundo, tu ser o cara com a melhor condição física do mundo, se tu não é bom no futebol, tu não vai jogar futebol. Isso é uma certeza. Eu pergunto assim, o resto é otimizar processo. Eu fico pensando assim, cara. Esses dias eu fui pesquisar isso, inclusive, né? Quantas são as pessoas no Brasil? Todo mundo, toda criança já sonhou em ser o jogador de futebol, já diz a música lá do Skank, né? Mas quantas são realmente as pessoas que têm a oportunidade para uma escolinha, e dessas quantos sai? Se não me engano, é menos de 0,5% de que vai para uma escolinha e joga há anos numa escolinha e consegue ser profissional. Não no sentido de top, dos top de seleção, mas de repente que consiga um sustento, né? E eu fico pensando, quantas, tipo, jogadores, tipo, quantos Pelés, ou quantos Romários, ou quantos Ronaldinhos existem por aí, só que nunca foram treinados, né, cara? Porque não tiveram oportunidade. A gente entraria na questão de desigualdade, até de oportunidade nos estudos, né? Mas é um desperdício. Por isso que eu acho, cara, a base da educação é também investir na saúde desses jovens, é colocar a educação física, o atletismo nas escolas. Cara, eu era pequeno, eu sonhava em fazer atletismo, corrida, cara, não tinha uma pista, não tinha nada. Eu estudei em escola pública também. Então eu sou uma criança, questão de esporte, frustrada, cara. Eu fui uma criança frustrada na questão de esporte, que eu queria jogar basquete, não tinha onde jogar, velho. Eu procurava, enfim. Eu acho que tem que ter o esporte, a criança tinha que escolher o esporte, e é o que tu falou no início. A saúde mental da gente depende também dos hormônios. Os hormônios são liberados também enquanto que a gente faz atividades físicas. Então isso é muito louco, cara, é muito interessante, mas eu queria fazer agora, aproveitar que hoje eu faço umas perguntas bem loucas pro Soares, porque tenho que aproveitar que eu tenho a visão do biólogo, mas não tenho a visão na prática, né? E eu queria entrar num assunto que tu faz, alto rendimento. Então tu vai pegar pessoas que já têm um porte físico de atleta. Tu só vai pegar daquilo ali que são pessoas que já estão em cima e tentar levar do 90% ao 95%, ao 98%, ao 99%. Tá? Mas é aquelas pessoas que estão ainda assim, sobrepeso, ou estão muito magrinho, ou estão gordinho, e querem ter um rendimento, só que tem aquela dificuldade entre emagrecer, engordar, entre perder peso ou perder, sei lá, gordura, ou às vezes a pessoa ganha peso, mas aparentemente está com a cintura mais fina. Fala para nós um pouco sobre isso, o que é o emagrecimento, a perda de peso, e como isso acontece no contexto fisiológico do nosso corpo. Eu vou pegar um recorte que tu falou antes. Claro. Da questão da criança lá, a gente tem
um direcionamento de formar o atleticismo e formar jovens atléticos a longo prazo. O que significa isso? A gente formar crianças ativas, uma sociedade que tenha valor às práticas e práticas variadas. E aí a gente tem um estudo nos Estados Unidos que eles sempre fazem, é um estudo contínuo. A última publicação que saiu deles foi de 2022, mas eles seguem fazendo, que é porque eles acompanham todos os finalistas do Super Bowl. Eles pegam e perguntam quais esportes que faziam na juventude. Então eles sempre fazem e eles continuam fazendo isso. Eles fizeram a mesma pergunta para os super campeões olímpicos e medalhistas olímpicos. E 97, 98% deles vieram de 3 esportes. Não vieram do futebol americano. Então, qual é a regra? A regra é: se tu joga futebol americano, tu não vai ser jogador de futebol americano. Essa é a regra. Se vocês jogam futebol na infância, até os 13 anos, vocês não vão ser atletas de futebol. Tenham essa certeza. Se vocês jogam vôlei até os 13 anos, vocês não vão ser atletas de vôlei. Agora, se vocês jogam vôlei, natação, tênis, vocês têm chance de ser atleta de vôlei. Porque daí tu Porque é a criação do atleticismo, é a criação do ser atlético que tem recurso motor. Até os 13 anos de idade, a gente não tem a capacidade cognitiva, a capacidade de ensino-aprendizagem ainda dos processos de regulamentação específica do esporte. Mas a gente tem um pico de entendimento corporal, aceleração de processo de ensino-aprendizagem corporal. Então é um momento onde a gente está aprendendo e ganhando recurso motor, que a gente chama de alfabeto motor. Eu vou me mexer melhor, eu vou respirar melhor, eu vou ter ritmo. O que a gente recomenda? Cara, faz bateria, toca um violão, faz mais de uma atividade. Então agora tu me perguntou, tá, mas tu trabalha com atleta de alto rendimento. Sim, eu trabalho com atleta de alto rendimento e trabalho com o desenvolvimento de atléticos a longo prazo. O que significa isso? Pegar uma criança de 6, 7 anos, 10 anos, 14 anos, e fazer com que ela seja um adulto saudável, que tenha apreço à prática, que tenha movimente recurso todos motor, os músculos aí, não e tenha só recurso motor. Eu entendi o que tu disse sobre só joga só futebol até os 13 anos, tu não vai se tornar um profissional no futebol. Agora, se joga futebol e outras atividades físicas, porque tu vai ter muito mais tem o ABC, malemolência, o alfabeto motor, né? Mas, pô, isso eu nunca tinha pensado, cara. E isso é bem importante, cara, porque aí a gente cria o recurso motor, que, por exemplo, a gente vai ser um policial que vai ter uma postura melhor, que vai sentir menos dor nas costas, que vai ter maior capacidade de movimentação. A gente vai ser um advogado que tem maior capacidade de recrutamento intelectual para tomar decisão na hora do júri. Então... Porque o esporte dessa... Isso é muito legal, tá, gente? Ó, pensa comigo. Tem um estudo que mostra que a jogada de 2-2 no basquete tem maior recrutamento neural de tomada de decisão intelectual do que um programa logarítmico matemático. O que a gente quer para a nossa vida? A gente quer para a nossa vida que a gente saiba ter raciocínio intelectual. Então a gente vai para a escola para ter ganho intelectual, não é só para aprendizagem tipo o ABC. Não, eu preciso interpretar que aquele A forma a palavra. Então, se eu só botar as letras na palavra, eu não formo a palavra, eu tenho que ler a palavra. E aí ela tem que entrar no meu cérebro, eu preciso interpretar que aquilo ali se torna uma frase. E o esporte, ele vai trabalhar essas questões de raciocínio de uma maneira completamente diferente, e a gente vai ativar o nosso cérebro para que sejamos mais criativos, para que saibamos tomar melhor decisões no nosso trabalho. Então, formar esse jovem, essa criança, em um adulto que no seu ambiente de trabalho vai ser mais criativo, vai tomar decisões melhores, vai ser um líder melhor, ou vai saber ser liderado melhor, ou vai saber lidar com o seu corpo de maneira mais aceitável, ou vai ter menos problemas de saúde mental, vai ser uma pessoa menos depressiva, também, né? Menos ansiosa, e isso é automático. A questão física, por exemplo, que agora a gente vai entrar em emagrecimento e questões estéticas, ela é uma questão de cultura e hábito. Se eu tenho o hábito e a cultura de ser mais saudável, o meu corpo responde. É automático. Então, tu me perguntou, trabalho com rendimento? Sim, eu trabalho com performance. Eu até mês passado, porque agora eu tô mudando dentro da minha área, tô mudando de processo, mas eu estava treinando uma senhora com artrose grau 4. Então, na linha cirúrgica, eu trabalho com performance com ela, porque eu preciso que o corpo dela performe
da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala em rendimento e performance, a gente não pensa só no atleta. A gente pensa na criança, a gente pensa no idoso, a gente pensa no gordinho. Se a gente pega a criança, então a criança que faz atividade física desde cedo vai ter um desenvolvimento não só motor melhor, mas tem intelectual e questão de saúde. E tudo. social. Façam esportes, crianças. Aí está, porque realmente tá jogando basquete, eu joguei muito basquete. Eu só não fui para NBA por um detalhe. Mas eu tô com 38, o LeBron tá com 41 e joga lá. Se eu treinar uns 2 anos, dá para jogar. Pelo menos alguns anos na NBA. Vamos lutar para isso, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu me lembro que jogar basquete, cara, o futebol, qualquer esporte, fala basquete, que é a minha área, e ele falou, foi a minha área, né? E ele falou do 2x2, cara, tu tá jogando, velho, tu tá raciocinando, espaço, tá falando ali um triângulo retângulo, os caras passar lá, hipotenusa, quadrado, ou seja, involuntariamente tu tá criando sinapses. Linha de passe, fechar linha de passe. Espaço, intervalo, comunicação, cara, isso tudo em tempo real, e tu tá fazendo ali, que nem a gente fala muitas vezes, cara, as pessoas não estudaram nada, mas tem um conhecimento muito maior do que quem estudou, porque tem o conhecimento da prática. Não, por exemplo, sabe o nome de tudo que é ave que tem lá. Não sabe o nome científico de nenhuma, mas sabe identificar e sabe o comportamento dela, sabe quando ela vem, sabe se aquela ave está ali é porque, sei lá, tem uma outra praga que está vindo. Então esse é o conhecimento que tem, e acho que o esporte faz parte. Tá, mas aí, então uma criança que treina provavelmente não vai ser uma criança que tem um problema com peso depois na adolescência, né? Mas suponha que a pessoa tem um problema com peso. Fala um problema com peso para mais ou para menos, que não é saudável, né, pessoal? A gente sabe que o que é saudável tem um padrão ali de peso que é saudável. Acima disso ou muito abaixo disso pode ser prejudicial em vários sentidos. Mas aí a pessoa tem dificuldade de emagrecer, tia. Isso existe, dificuldade de emagrecimento ou não? Explica um pouco melhor. A gente tem, e aí eu posso passar a pergunta também, né? Mas a gente tem várias questões hormonais, né? Então o hipotireoidismo mesmo é uma barreira muito grande para o processo. Tem uma pessoa que tem hipotireoidismo tem tratamento hoje. Sim, por isso que é bom, é importante fazer os exames, fazer a prática, né? Então são vários contextos, né? E aí, Cunha, a gente vai... o meu pensamento é meio complexo, assim, porque eu não consigo pensar assim, tipo, tá, é isso. Então a criança... cara, a gente vive num país onde, pela OMS, 84% dos jovens de 11 a 17 anos não cumprem o mínimo de atividade física. Mínimo. Sim. Então, isso pós-pandemia, né? Então, cara, isso é uma tragédia, assim, uma tragédia física, biológica, social, cultural, econômica, porque a gente vai... Um adulto ativo, intelectualmente ativo, profissionalmente ativo, fisicamente ativo, ele movimenta a economia do país, ele movimenta a sociedade, então a gente vai ter um problema social daqui a 20 anos bem impactante, tá? E aí a gente entra, por exemplo, no emagrecimento. Eu trabalhei com um atleta de taekwondo, que ele pesava 120 quilos e tinha 1,72 m, tá? Então ele não era... ele não é... Não, é gordo. Desculpa eu falar, mas eu chamava ele e dizia, tá gordo, cara, tá gordo, o que tem que ser? A gordura não é o problema. O problema é ser fraco. Então, se tu tem teus exames de sangue todos bons, se teus marcadores biológicos, se a tua vida, se tu é uma pessoa saudável e tá tudo bem, e tu tá acima do peso não é um problema. O problema são os teus problemas biológicos, as tuas doenças, síndrome metabólica, tal, que vai vir do sedentarismo. O problema é o sedentarismo, não é a gordura, tá, gente? Porque aí a gente pega ano passado, então vocês devem conhecer, mesmo que vocês não assistam esporte, o segundo maior contrato publicitário do ano passado no Brasil foi com a Bia Ferreira, com a Bia Souza, a Bia Ferreira do boxe, com a Bia Souza, campeã olímpica pelo judô. A Bia Souza é uma mulher magra? Não é. Ela é bem grande. Ela tem problema de saúde por ser grande? Não tem. Tu falou uma coisa. Ela é uma atleta. O Fernando Reis, do levantamento olímpico, que eu tive com ele nos Jogos Olímpicos, pesava 200 quilos. Mas como ele tá sempre fazendo atividade física, né, cara? O baby do judô é gigante. Já, sim. Os arremessadores e tal. Gordura é energia. Tu pode falar melhor que eu. Gordura também é energia. Um corpo grande tem maior capacidade de gerar força e movimentar carga. A gente estava falando aqui antes de gravar. O homem mais forte do mundo é magro? Se fizer 200 quilos. Que é o cara do Game of Thrones lá, o Montanha.
Charles, sei lá o quê. Ele é um cara que, se tu for fazer o IMC dele, ele é obeso. Mas também tem muito músculo ali, né? Então, Mas ele é forte, cara. Então, porque o peso... a diferença ali, o cara ter força tem que ter, tem que comer, né, velho? Mas ele não é fibrado. Não. Então, ele tem gordura, porque ele come. Eu já vi o prato do Fernando Reis, tá? 10 mil calorias por dia. Eu já vi o prato do Fernando Reis. Nas Olimpíadas, eu vi o... De cara, assim, ó, sentou o Fernando Reis, sentou a Flavia Saraiva na frente. A Flavia Saraiva tinha 1,35 m. Dá. E o Fernando Reis pesando 200 quilos com 2 metros de altura. Foi uma cena bem interessante. E o Fernando Reis com um prato que eu não sei como é que eles conseguem comer aquilo. Mas então, a gordura propriamente dita de uma maneira... dentro de um corpo saudável não é problema. O problema é a gente não ser saudável, tá? Mas a gente vive num país do fitness e a gente vive numa sociedade onde a gente quer se sentir mais bonito também. Isso é natural. Tá, e aí? Então a gente, cara, emagrecer, o processo de emagrecimento e da gente se sentir melhor em relação aos padrões que a sociedade nos impõe, mas os padrões que a gente coloca para nós também, que não é errado. A gente querer emagrecer para a gente se sentir melhor na roupa que a gente quer colocar e tal. O que a gente precisa cuidar? Primeira coisa é a balança calórica. Não tem mistério. Não tem mistério. A gente precisa cuidar da balança calórica. E aí o que eu recomendo sempre é buscar o equilíbrio. Que esse é o maior erro do treinamento para emagrecimento. Esse é o grande erro. Porque o que a gente faz? A gente quer emagrecer, tá? Então vocês jovens querem emagrecer para entrar para a faculdade e se sentir mais bonitos e ser melhor aceito na universidade. E aí vocês querem emagrecer. E aí vocês entram para academia e vocês jogam o gasto calórico de vocês dentro de uma sessão de treino lá em cima. E aí vocês explodem, aí botam 500 calorias gastas em um treino. E aí depois no segundo treino vocês botam 500 calorias. Vocês não suportam esse treinamento. Não suporta, porque um treinamento de alto impacto é suportável para quem está acostumado a isso. E aí o que acontece? Não dura 3 meses esse processo. Então o primeiro ponto é a gente achar o equilíbrio. Anotem, e aí a gente ensina volumetria, né? Anotem o tempo de treino que vocês estão fazendo. Segunda-feira eu treinei 40 minutos. Numa intensidade de 1 a 10, de 7 ali. Então, treinou 100 minutos, por exemplo, 7 é 700, é a carga interna, tá? Se quiserem fazer a conta. Mas se não, só anota o minuto. Treinei 50 minutos segunda, treinei 40 minutos na sexta e dei uma corridinha de 20 minutos no sábado. Soma isso aí e dá a semana. Pega o mês de vocês, o que vocês fizeram de exercício, faz uma pesagem semanal e aí vocês vão ver se o que vocês estão comendo e treinando tá equilibrado. Bom, tá. Eu pesava 102 quilos, eu tô pesando 101,9. Bom, eu tô num equilíbrio. Porque porque o que acontece? Eu pesava 90 quilos, aí eu pesava 90 e 2 meses depois eu pesei 98 quilos. 4 meses depois eu pesei 102 quilos. Eu tô em processo de engordar. Eu comecei a fazer exercício e eu pesava 104 quilos e eu tô pesando agora 104,5. Eu tô engordando? Não, eu tô estabilizando. Eu reduzi porque nos meus últimos 6 meses eu ganhei 40 quilos. E aí agora nos últimos 2 meses eu ganhei 8 quilos. Sei lá, ganhei 3 quilos. Eu tô achando o equilíbrio. Então eu preciso entender como que tá o meu ganho de peso. Então conhecer o próprio corpo é fundamental. Cara, é fundamental. A gente precisa conhecer e entender, porque aí a gente acha o equilíbrio. E aí eu sei, cara, se eu treino 2 vezes na semana e me alimento dessa maneira. Tipo, eu comi pizza no sábado, mas cara, eu encontrei o equilíbrio. Então, se eu mudar isso aqui, eu vou emagrecer. Então, eu acho que esse processo de achar o equilíbrio primeiro é o mais importante para quem quer ter uma redução significativa a longo prazo e não aguda. Então, aqueles negócios que o pessoal quer vender aí, faço emagrecer 15 quilos em 2 meses. Não funciona. É furada porque o nosso corpo, a gente tem sempre um efeito rebote, né? Então, se eu emagrecer 20 quilos em 2 semanas, a gente consegue fazer isso, tá? A gente consegue, porque a gente consegue fazer processo de desidratação, a gente consegue fazer um monte de coisa, já fiz, porque já trabalhei com atleta de lutas e esporte de combate que tem que reduzir peso, então eu já consegui fazer com que os atletas perdessem 15, 20% de peso corporal na semana. Então dá.
Mas sabe? é Dá. Por exemplo, algo vou casar. controlado, né? Vou casar e quero secar para entrar no meu vestido de novo, dá para fazer. Mas não é saudável. E não vai ser Não, vai duradouro, né? Vai sobrecarregar rim, vai dar um monte de outros problemas. Só que aí o que acontece, Cunha? O pessoal entra lá, tá lá o nosso gordinho clássico brasileiro, nunca fez nada da vida, tem um corpo frágil e é pesado. E aí ele entra para uma academia e botam ele para subir escada, para correr em esteira e para fazer circuito tipo de crossfit. O joelho dele não aguenta. Não aguenta, né, cara? A articulação dele não aguenta. Então ele precisa primeiro ganhar força para suportar um treino de alto impacto que vai fazer ele aumentar a gás calórico e emagrecer futuramente. Só que aí o que a pessoa quer? Pô, entrei na academia, tô na academia 3 meses, perdi 1 quilo. A pessoa sai da academia frustrada porque não emagreceu. Então, mas às vezes perdeu peso, mas ganhou músculo. É isso aí. E perdeu muito mais em gordura, mas recuperou por massa isso, magra. gente, numa visão mais filosófica da coisa, a gente precisa entender e conhecer o processo. E isso vale para tudo. Porque se eu conheço, entendo o processo, entendo meu corpo, entendo os processos, é mais fácil eu conquistar o resultado que eu quero. Isso eu não estou falando só de emagrecimento. Né? Sim. Estou falando em passar no Enem, eu estou falando em aprender e adquirir conhecimento, eu estou falando em ser um profissional melhor. Se a gente conhece o processo, a gente tem mais chance de ser assertivo no resultado que eu quero. Se eu quero emagrecer, eu tenho que entender como é que é um processo de emagrecimento. Porque senão é frágil, é superficial, eu desisto, é mais fácil de eu desistir. Então, e também é muito estético também. Né? Isso vem, claro, vem muito também assim, emagrecimento na visão biológica, né? Funciona assim, né, Guzado? Tu come, o açúcar ali é convertido em glicogênio, fica armazenado temporariamente, se tu não utiliza aquele glicogênio, ele vai ser convertido em gordura. Aí isso é tiro e queda. O nosso corpo, ele evoluiu para 2 coisas. Primeiro, para a gente conseguir fazer movimento. A gente não era sedentário. E segundo, para armazenar o máximo de energia possível. Então essa tendência que fala, pô, tu emagreceu um monte em 1, 2 meses, cara. Se não for de forma, o que o Soares quis dizer, né? Se não for de forma tranquila, de forma controlada, se é de forma abrupta, cara, teu corpo vai lutar tudo para voltar a engordar. Então, porque eu já ouvi muito falar, né, que o problema não é emagrecer, é manter, né, cara? Porque daí o teu corpo começa a liberar um monte de hormônio para falar, não, eu tô com fome. Os teus adipócitos, moçada, eles murcham, mas eles não saem de lá. Então ele vai começar a mandar hormônio falando, tchê, eu tô aqui vazio, vamos me encher de novo. E esses adipócitos, eles são formados ainda na infância, cara. Quando a gente é bebezinho, né, até os 2, 3 primeiros anos. Então, a gente, eu sei, minha mãe é assim, né? Criança, bebê tem que ser tudo gordinho, põe um monte embora. Não, calma. Olha que saudável. Ser saudável, eu sempre falo assim também. Não é comer muito, é comer bem, né, cara? É uma diferença muito grande. E a gente levar isso, por isso que esse assunto de falar que, pô, desde a infância, é importante a criança estar no meio da educação física, do esporte, porque se tornará adultos mais saudáveis em todos os sentidos. Eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Poxa, eu estava lendo também, sempre gostei muito de esporte, né, cara? E eu sei que hoje o treinamento, ele é muito focado no desempenho também. Quando já pega atletas, não estou falando, né, o início do ABC lá que tu disse dos treinos, né? Não, quando tu chega assim, tu pega um atleta que o cara já é bom, velho, já é jogador de futebol, mas ele tem um perfil para ser atacante. O treinamento de um atacante é diferente de um zagueiro? Em que sentido isso e por quê? A gente tem, primeiro, a gente precisa entender características de esporte, né? Então, a gente tem vários tipos de esporte. A gente tem esportes de marca, que são esportes onde o detalhe da performance faz total diferença para ti nem pegar índice para ir para a competição ou tu ser campeão, que são centésimos de segundo, que é, por exemplo, uma corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros, se eu dormir mal naquele dia e eu correr 2 centésimos menor do que eu estou acostumado a correr, eu fiquei em último. Último. Né? Então, eu preciso construir todo um cenário para que naquele momento, naquele segundo do start da prova, eu tenha a tomada de decisão para fazer o melhor tempo da minha vida. Então, tipo, eu preciso esvaziar a mente, preciso fazer todos os processos. Natação, ciclismo, corridas, arremesso, salto, são esportes de marca. Depois temos os esportes cíclicos. São as corridas, que também são de marca, mas corrida e bicicleta e natação, onde eu repito o gesto várias vezes continuamente em esportes, por exemplo, de endurance.
maratona, triatlo, corrida e tal, que é algo que eu faço repetidamente o mesmo gesto durante vários tempos. Esportes cíclicos. E aí depois os esportes híbridos, que são os esportes onde entram vários tipos de atividade, de ações corporais, e aí tem os esportes coletivos. Que aí os esportes coletivos, por exemplo, que são os esportes de invasão. O que é um esporte de invasão? É um esporte onde eu preciso ocupar o espaço do meu adversário para atingir um objetivo. Futebol é um esporte de invasão. Hand é um esporte de invasão. Basquete é um esporte de invasão. Rugby é um esporte de invasão. Futebol americano são esportes que têm uma característica de ocupar o espaço do adversário para atingir um objetivo. O que esses esportes fazem? O Brasil é um país de futebol, então entender o fenômeno futebol é muito importante. São esportes híbridos. Então eu preciso de várias capacidades físicas. Eu preciso ser muito resistente porque eu preciso aguentar uma partida que passa das 2 horas, se a gente coloca os intervalos, mas do momento que eu aqueço e tem todo o clima, ambientação, chegada no estádio, e toda a função, palestra do treinador, tudo isso já está englobado no processo e tem estresse mental. Porque você já a gente vai pegando as coisas, você já deu algum tipo de palestra? O Cunha vai pegar o... Cara, tu dá palestra, tu termina mais cansado a palestra do que uma partida de futebol. Então, o estresse mental de um processo, ele gera fadiga. Então, no momento que tu acorda no hotel, tu tá cansando já. Então, tu criar esse ambiente, ele é muito complexo. O que acontece? Acontece que, por exemplo, um zagueiro, ele precisa ter vitória pessoal corporal muito mais do que, por exemplo, um ponta que precisa ser ágil e leve. Mas hoje, Cunha, a gente tem muito mais essa diferenciação por seleção natural do que propriamente por direcionamento de fibra muscular ou de tipo corporal. Tanto é que a gente vê, por exemplo, um Léo Pereira, um Léo Ortiz, os zagueiros hoje estão tão magros, atléticos e rápidos. Mas a gente também tem o cara mais forte, mais brucutu, que acaba ficando em posições mais de desmanchar do que de armar. Por que isso acontece mais para a seleção natural do que propriamente para o treinamento? Porque o clube não tem condições, e isso qualquer clube do mundo, não tem condições de individualizar o processo. Um preparador físico, por exemplo, do Real Madrid... no início de carreira, no Real Madrid. Já no profissional, né? O Real Madrid não tem condições de individualizar processo no âmbito coletivo. Isso é obrigação do atleta. O que tu fala por seleção natural nesse seleção aspecto? natural Aquele que se dão bem para lá vão indo para lá, os que se dão bem... Isso aí. Então, tipo, a minha característica geral, porque como são muitos atributos... eu sou muito forte, mas eu sou um baita finalizador. E eu tenho uma visão espacial maior. Eu acabo sendo centroavante. Eu sou muito forte, muito explosivo, muito rápido. E tenho vitória pessoal na aceleração, eu acabo indo para a ponta. E o meu treinador, e aí a vivência que eu tive sempre foi na ponta desde a minha base, e acabei dominando o setor que eu trabalho. Porque a gente tem, por exemplo, o Messi, que é baixinho, joga no centro do campo, e ao mesmo tempo a gente tem caras de 1,90 m que jogam no mesmo setor que o Messi. Então, o vôlei já é diferente. O vôlei eu preciso ter um padrão de altura e tal, mas em esportes que são mais híbridos corporalmente, não tem muito esse problema. Mas o que eu digo da função da individualização que o clube não consegue dar? É responsabilidade do atleta ser atleta, não é do clube. A responsabilidade do clube é fazer o atleta jogar futebol. Então, no momento que o Vinícius Júnior entra no Real Madrid, ele precisa jogar futebol e estar inserido para que o Real Madrid jogue bem. É responsabilidade dele ser fisicamente bem. É responsabilidade dele ser... então, hoje... Mas é o atleta que contrata os treinadores? Sim. Não? Hoje no mundo, o direcionamento, isso a gente... Eu tenho dado curso dentro do esporte de alto rendimento. Hoje, praticamente todo atleta de esporte coletivo tem o seu head performance. Tem o seu profissional que cuida da sua performance. É o individual daí. Cristiano Ronaldo tem, Messi tem, o Suárez tem. Que é o profissional que cuida da saúde física. O Neymar tem? Neymar não tem. Não, o Neymar tem os parça. Na verdade, o Neymar tem os parça, os parça dele. Mas, por exemplo, se vocês olharem os treinos do Hulk, do Vinícius Júnior e tal, o Vinícius Júnior tem uma câmera hiperbárica na casa dele, que ele entra e tira pressão e tal, para fazer recuperação muscular. O Hulk tem uma banheira de recovery na sala dele.
Então, esses processos de corporais para que o atleta seja de alta performance, depende do atleta. É porque o clube ele está preocupado em fazer o Hulk jogar com o Neymar. Ele não está preocupado no Hulk ser o melhor do mundo. Ele está preocupado no Real Madrid ser o melhor do mundo. Sim. Então, todo o processo da estada do atleta no clube deve ser direcionado para o bem coletivo. E o bem coletivo acaba tirando a individualidade. E a individualidade é fundamental para o atleta performar. Então o atleta precisa buscar esse profissional. E hoje, eu trabalho hoje com um atleta que está no Kuwait, jogador de futebol. Então eu, estando aqui em Pelotas, trabalho com um cara que está no Kuwait fazendo esse tipo de trabalho. Porque é uma busca, e a gente vê essa busca de jogadores que estão aqui no Pelotas, no Brasil. Então hoje o atleta já tem essa consciência de que se ele não se cuidar, o clube não vai cuidar dele. Entendi. E aí isso a gente vê no Real Madrid. Isso é uma cultura europeia, tá? O Brasil tem essa cultura de tratar o jogador como um bibelô, sabe? Eu preciso... Tinha um treinador brasileiro, aliás, um jogador brasileiro que jogou a vida inteira na Europa, e quando ele voltou para o Brasil, ele disse, cara, eu fiquei impressionado que tem um profissional que vai nos quartos bater nos apartamentos dos jogadores da base para avisar que está no horário. Isso aí não existe, cara. O professor vai na casa de você e fala que tem que estudar, Guzela. Às 9 horas da manhã é o café. Cara, 9 horas da manhã tem que estar sentado no café. Não precisa ir um profissional lá chamar jogador no quarto e tal. Então a gente tem esse costume no Brasil de tentar formar, nós querer pelo jogador. Cara, o atleta tem que querer por ele. Senão não funciona. Até porque o resultado físico, Cunha, não vem do que eu ofereço pro treino. Porque se eu montar um treino para ti com a maior ciência possível e tu fizer ele sem o caráter comportamental para performar, o meu treino não valeu de nada. Então vale mais, por exemplo, eu pegar um cara e pedir para ele correr daqui até o quadro e voltar, e ele fizer isso no 100%, do que eu montar um sistema de treinamento muito complexo e o cara não fazendo 100%. Então o principal mesmo é o comportamento de atleta. Isso é o que vai fazer com que tenha resultado. Tchê, e aí, falando em treinamento, tudo, falando em Neymar também, por que tem jogadores que se lesionam muito mais do que outros? Porque assim, eu me lembro do fenômeno, né, cara, o Ronaldo. Eu vi o cara, ele é já um pouco mais forte, embora na época ele era magrinho, né? Só que ele tinha uma explosão muito forte, cara. Então, às vezes eu fico pensando, cara, o atleta é tão bom, velho, tem tanta explosão que chega a fazer mal para as articulações. Mas, por exemplo, vamos pegar um caso atual. Nos últimos 2, 3 anos, o Neymar jogou muito pouco, né, cara? 4 anos. Absurdo, né? Tipo assim, agora ele tá... Ancelotti agora não chamou ele, né? E ele falou que era por causa das lesões, ele falou que a questão técnica... Agora já ficou claro que é questão técnica porque ele jogou, né? Mas aí eu pergunto pra ti, cara, assim, por que tem alguns atletas que se lesionam mais que outros? Tem a ver com treinamento também? Tem a ver com explosão? Tem a ver com genética? Ou o que seria? Tudo. Não tenho resposta concreta para isso, mas posso dizer que quanto mais pronto as articulações estão para receber um impacto, menor o risco de lesão. Não, então o treinamento diminui. Sim. Inclusive tem uma linha de discussão na educação física que é se existe treino preventivo. Tem como prevenir lesão? O pessoal pergunta isso. Qual é a resposta? E tem uma linha de pensamento que diz, não tem como prevenir lesão. Eu acredito que tenha. Mas tenha como prevenir lesões que não venham por carga externa, mas até por carga externa. O que é, por exemplo? Eu tô parado e vi um cara dar um carrinho e quebra minha perna. Não tem o que fazer. Não tem como prevenir. Mas, por exemplo, pisei num buraco e meu pé torceu, tem. O tendão tá... Porque assim... vamos falar um pouco de anatomia e... Vamos dar. Vamos entrar um pouco mais profundo. O que é o joelho? O joelho, ele tem uma parte óssea, a biomecânica do joelho. Ele vai ter uma parte óssea, ele vai ter o fêmur e tal, e ele vai ter a articulação do joelho, que ela vai ter a patela, e ele vai ter toda uma questão de cartilagem ali, que tem a patela e tal, e ele é uma articulação uma articulação de dobradiça. Tá? Então ele é uma articulação que faz um movimento de extensão e flexão, mas ele tem uma leve rotação, principalmente na extensão máxima dele. Quando a gente estende todo o corpo, ele faz uma leve rotação externa para o encaixe e para estabilização da posição de pé bípede em pé estável. Tá?
Só que esse nosso joelho não foi feito para rodar. Se ele fizer a rotação extrema, a gente vai perder estabilidade. Se a gente perde estabilidade, a gente não consegue ficar de pé. Então, como é que a gente consegue ficar de pé? Tendo ele amarrado. Então, ele é amarrado por ligamentos. Então, a gente tem ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento... toda a questão ligamentar, ligamento patelar e tal, toda a questão de tendão que amarra o joelho. Que são os ligamentos. E os ligamentos vão ter no ombro, vão ter no tornozelo, vão ter no... Tem ligamento de punho. Então, a gente tem os ligamentos que amarram a nossa articulação. E se a gente causa instabilidades na nossa articulação, a gente ajuda na estabilidade da articulação. Antigamente, então, se a gente parar para pensar um pouquinho no treino, antigamente o pessoal pegava umas bolinhas de pilates, uns bozu que chama, e botava a pessoa para ficar em cima para tentar se equilibrar. Hoje em dia não se faz mais isso, porque já foi visto que se a gente coloca, por exemplo, o cara numa caixa de areia ou em alguma coisinha instável, eu gero instabilidade e eu aumento a minha estabilidade ligamentar. O que eu quero? Eu quero aumentar a minha estabilidade para evitar lesão. Então, se eu estou em cima de uma plataforma estável, tipo, estou de pé descalço, pé no chão, e o meu corpo recebendo estímulo, eu tenho uma luta para que o meu corpo se equilibre e o meu corpo se estabilize. E isso é um fortalecimento ligamentar. E esse fortalecimento ligamentar vai me dar maior propriocepção, vai melhorar meu sistema proprioceptivo. Para quando, por exemplo, eu receber uma carga, ou torcer o pé, ou pisar num buraco, ou pisar e meu corpo girar sobre, o meu corpo ter esses mecanismos proprioceptivos para que a gente se estabilize e não lesione. Então, o mecanismo proprioceptivo é fundamental no processo de lesão. Reforço e estabilidade articular é fundamental. Uma musculatura forte, que é diferente de uma musculatura hipertrofiada. Uma musculatura hipertrofiada é aumento da área da secção transversal do músculo. Eita. É uma fibra muscular maior, mais grossa. Uma musculatura mais forte não significa uma musculatura maior. Significa uma musculatura com maior capacidade contrátil de ter taxa de desenvolvimento de força. Em até 200 milissegundos eu consegui gerar newtons, vai entrar em valência física. Eu consegui contrair no menor tempo possível e ter essa taxa de desenvolvimento de força. Então, quanto maior for a minha taxa de desenvolvimento de força, maior a minha capacidade de usar minhas alavancas e a minha biomecânica para gerar newtons. E aí eu tenho uma maior taxa de desenvolvimento de força, eu tenho menor também propensão a lesões. Cristiano Ronaldo faz muito bem isso aí, cara. Muito bem. Já se lesionou há muito tempo, Cristiano Ronaldo? Não, o Cristiano Ronaldo, cara... O cara tem 40 anos, vai pra Copa ano que vem. E aí depois tu tem os processos de recuperação. E aí eu te pergunto como leigo na biologia, mas quando o nosso corpo entra em estado de fadiga, principalmente fadiga neural, onde a gente está cansado, a gente tem gestos motores mais pobres. Gestos motores mais pobres faz com que a gente execute gestos errados e possa vir até mais lesão. E se a gente aumenta, por exemplo, a questão da acidose muscular ou a questão da fadiga e tal, a gente pode estar mais propenso a ter lesões musculares, a ter lesões articulares. Então não adianta treinar feito um louco aí, né, cara? Tem que ter as pausas e tal, né? Então, inclusive eu tô treinando uma menina da mountain bike agora e a gente treina fisicamente uma vez na semana. É um erro achar que a gente tem que treinar 3, 4, 5 vezes na semana. Não, talvez para a gente melhorar o físico do nosso atleta, a gente precisa diminuir os treinos. Porque a gente precisa gerar os processos de adaptação. Né? E musculação é assim também, por exemplo, quantas vezes se treina? Porque a pessoa que quer academia, né, cara? Hoje tem os troços, um monte de chama de suco, né? Os fake net, e a pessoa já começa a tomar um monte de mistura e não sei o quê. Mas a pessoa assim, vamos lá, uma pessoa normal. Comecei a academia agora, né, cara? Só que eu não tenho pretensão de ser Quer fazer quantas barras? 12 não basiquinha. Não. A questão é o seguinte, cara, uma pessoa quer ficar forte e tal, quer perder gordura, mas não perder massa muscular, não quer ficar hipertrofiada, competida, não quer ficar com um corpo legal, com pouca gordura e bastante músculo. Treina todos os dias, não treina todos os dias, qual é o intervalo? 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, um grupo aqui, outro grupo lá, come muita proteína, corta o carboidrato 100%. Fala aí o que tu acha na tua visão. O que tu achas, não? O que tu tens a nos dizer? Eu particularmente não... Eu tô saindo, eu já trabalhei muito, mas eu tô saindo da área estética, né? Porque eu gosto da ciência do treinamento e eu gosto de trabalhar com performance, tanto esportiva quanto corporal.
E a estética, a gente tem um pensamento muito estético de tipo, atropela, mastiga o músculo, machuca o músculo, que a gente vai ter síntese proteica e tal. E eu acredito em processo, né? Então, para a gente treinar bem, para a gente ter resultado em treinamento, a gente precisa treinar bem. Por exemplo, para eu fazer um supino bem feito, eu preciso ter mobilidade, eu preciso saber utilizar meu core, ativação de glúteo, eu preciso saber colocar meu pé no chão, porque o deslocamento da barra para gerar força vem de ações biomecânicas, mas vem de processos biológicos de ativação de força, tá? Que vão vir principalmente da manobra de bracing, que é o sistema, que é a parte respiratória e tal. Então é importante ter um processo de ensino-aprendizagem. Fazer aqueles gritos na academia, dá certo? Dá. Mas não é gritar, tá? É fazer o bracing e a respiração profunda. E aí o que a gente vê? A gente vê os caras com treino A, B e C, treino A, B, C e D, fazendo isso nos últimos 8 anos. Os caras estão fazendo isso há anos. E aí tu vai ver o que eles levantam de carga, eles estão levantando 50, 60 quilos no supino. E aí eu tenho um aluno de 16 anos que está fazendo 90, 100 quilos no supino, treinando 1, 2 vezes na semana supino. Sabe? Porque a gente está fazendo sempre a mesma coisa. E aí vamos raciocinar, tá, gente? Agora a gente está no boom do endurance. Todo mundo está correndo maratona. Todo mundo está correndo meia maratona. Pensem comigo. Vocês vão sair para correr hoje 6 km. Aí amanhã vocês vão correr 6 km. Aí depois de amanhã vocês vão correr 6 km. Aí sábado vocês vão correr 6 km. Vocês vão evoluir? Vai evoluir? Tu acha que vai evoluir? Até um limite, não, né, cara? Nem no início. Nem no início. Tu vai evoluir com flexibilização desse treinamento. Então tu vai correr 6 km. No outro dia tu vai correr tiro de 100 numa velocidade mais alta. No outro dia tu vai correr tiros de 1000. No outro dia tu vai correr 7 km. No outro dia tu não vai correr. Porque senão tu entra em monotonia de treinamento. E a monotonia do treinamento é um estado estável. Entendi. Tu estabilizou é um passo para te regredir. Então a gente precisa quebrar essa monotonia. Então na academia é isso aí, a pessoa tem que fazer. Porque a gente precisa gerar adaptação. O nosso corpo precisa sempre gerar adaptação. Então a gente faz daqui a pouco 3 dias de sobrecarga, de supercompensação. Então eu vou trabalhar 4 séries de 12 repetições, segunda, terça e quarta. Quinta-feira eu não treino, eu descanso o meu corpo. E aí na sexta-feira eu faço um treino de alta carga com baixíssimo resultado, baixíssimo volume, tipo 5 séries de 3 repetições com intervalo de 3 minutos. Então eu tenho a quebra. Normalmente eu faço isso no início da semana, tá? Eu gosto de trabalhar em blocos, então eu gosto de trabalhar força. Por exemplo, faço um estímulo de força. Por exemplo, um supino é uma base de força. Eu estou deitado, estou estável. Se eu estou estável, eu consigo movimentar mais carga. Então, o supino é uma base de força. Eu faço segunda-feira dia de força. Eu vou fazer um agachamento, um levantamento terra, que é um deadlift, e um supino e um press de ombro. Todos os movimentos muito simples. Que aí eu consigo, quanto mais simples, mais carga eu consigo movimentar. E aí eu faço um treino de força. 4, 5 séries de 3 repetições. Uma repetição. Com muita carga em intervalo de 3 minutos. Eu faço o movimento e me sento lá. Nos outros dias, aí sim, eu faço o pumpzinho. Normalmente na sexta-feira é o dia da enxadinha. Aí eu faço um pump. 4 séries em drop set, faz um biset, aí entra, mas tem que quebrar. O nosso pensamento do fitness, ele vem muito igual e a gente faz sempre a mesma coisa. 3 séries de 12, 4 séries de 12. A gente não dá intervalo, a gente não gera adaptação. Então, a gente fez o estímulo muscular e o que acontece quando o nosso corpo tem um estresse? Ele tem um estresse, ele tem uma fadiga, né? E aí essa fadiga aconteceu o quê? Ele perdeu a performance, ele precisa recuperar, ele precisa regenerar, ele precisa fazer síntese proteica, só que tu não deu tempo para isso. Entendi. Tu foi lá no outro dia e deu de novo. Aí tu foi no outro dia e deu de novo. No outro dia deu de novo, teu corpo não gerou nenhuma adaptação. Nada, não aconteceu nada. E aí não ganha desempenho. Não aconteceu nada, só que aí os caras tomam hormônio e ficam gigantes e acham que é porque estão treinando bem. Não. Toma hormônio, tu caminha, tu vai ganhar pena. Claro, cara, claro. Os caras estão tendo... Os caras dão estresse, tomam hormônio, e aí o hormônio ainda vai mudar todo o teu processo químico e biológico, e aí tu vai ter a hipertrofia. Mas tu tá tendo hipertrofia porque tu tomou hormônio, não porque tu tá treinando legal, sabe? E aí os caras que tomam hormônio são gigantes, levantam menos peso que eu, sabe? Eu fico maluco com isso. Não, também não, né? Porque eu também não levanto muito peso. Soares, nosso tempo assim, cara, já tá bastante longo aqui, o arquivo tá longo. Eu vou deixar assim para ti falar o que tu quiser agora, para dar dicas, falar
voltar sobre educação física, te apresentar também aqui na descrição do vídeo, se estiver vendo o vídeo nos meus canais, vão ter também as redes para seguir e acompanhar o trabalho de Soares, tá? @IcaroSchultz. Schultz, eu chamo de Soares, né? É Schultz ainda, tem essa ainda, Nietzsche. Mas enfim, dá uma dica Que pra nem eu te chamar de Kabik. Kabik, bárbaro, ninguém sabe, né, Tia? Mas tamo aí. Dá uma dica final, fala alguma coisa interessante aí que tu tens aí, falar sobre educação física e é isso. Então, aproveitando que, né, o público do Samuel aqui é um público de estudantes e também, de certa maneira, o meu público é um público que busca a formação continuada e busca conhecimento. Saber absorver conhecimento é fundamental, Cunha. E aí o que eu posso passar de mensagem para vocês é que busquem formação continuada. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra na universidade, a gente vai vivenciar o conteúdo de maneira teórica e prática. Mas entender, por exemplo, método científico e entender estatística vai fazer com que vocês tenham liberdade de absorção de conhecimento para quando o Samuel chegar para vocês e passar um conteúdo para vocês terem a liberdade de conhecimento suficiente de ver se aquilo ali faz sentido para vocês ou não, porque vocês entendem método. E eu, nas aulas que eu dei na Universidade de Estatística, por exemplo, eu apresentava a ozonioterapia. Ozonioterapia funciona? E aí eu dizia, pegaram o grupo A, grupo B, grupo C fazendo ozonioterapia, e grupo A, grupo B e grupo C não fazendo nada. Compararam o A com B, o A com C, o B com C, o A com A, fazendo teste T. E aí fizeram um teste T, e o teste T mostrou que houve diferenças significativas. Isso é um exemplo. E aí fazem um estudo e dizem, beleza, tem diferença significativa. E aí qual é a conclusão que chega para a pessoa que apresentou o artigo? Temos diferenças significativas nesse estudo. Será que o teste foi usado de maneira correta? Uhum. Porque a gente, Cunha, a gente que estuda e a gente que está mais na profundidade da ciência, a gente consegue comprovar muita coisa dependendo da maneira como a gente aplica os métodos. Então, cara, eu quero comprovar que PPA, que é potencialização pós-exercício, funciona e eu quero comprovar isso para comprovar minha tese. Eu vou pegar o atleta assim e tal, e eu consigo fazer um artigo que daqui a pouco vai na linha que eu quero, sabe? Só que é importante que a gente saiba ler metodologia. Porque se a gente entende a metodologia do processo, a gente vai conseguir ler a discussão com outros olhos. Uhum. E aí a gente fica livre de conhecimento, porque senão a gente fica refém do que eu e o Cunha estamos falando para vocês. Toda vez que a gente vai numa palestra, a gente aprende o que o palestrante nos ensinou. Se a gente é livre de conhecimento científico, a gente consegue ter a liberdade de nós discernirmos conhecimento. Uhum. Isso a universidade nos dá, isso um processo de formação continuada nos dá, que é a gente sair da universidade, ir para um mestrado, ir para um doutorado, ir para uma formação continuada dentro da profundidade da ciência, que é para a gente ser livre em conhecimento. Sendo livre em conhecimento, a gente não fica manipulável no conhecimento. Uhum. E isso é muito importante. Então, estudar e conhecer método científico, eu sempre falo, né, gurizada? O método científico é o que revolucionou aí a nossa sociedade. Tu entender o método científico é muito importante. Mesmo que você não vá seguir na área da ciência, assim, saber o método científico vai impedir que você seja enganado, por exemplo. Mas, Soares, muito obrigado, cara, pela presença aqui. Foi um bate-papo interessante sobre atleta de alto nível. Ele vai me treinar agora e acompanha a NBA. Daqui a 2 anos eu estarei lá do lado do LeBron James, fazendo minhas cestas de 3 pontos e minhas enterradas. Eu sou super alto. Para NBA eu sou um baixinho, sabe? Na verdade, sou alto mesmo, mas para NBA, o Michael Jordan é baixo para NBA. Só que o cara pulava 1,20 m. Aqui já é um outro assunto, né, cara? São super humanos aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos acompanhe que teremos mais conteúdos neste formato. Até mais. Valeu.